As cidades são objetos a serem estudados mais do que simplesmente trabalhados. Para uma cidade crescer de maneira estruturada e sustentável, é necessário que seja feito um planejamento de qualidade que contemple todas as suas necessidades e as de seus moradores. Para nos explicar o que é e como deve ser elaborado um plano diretor de uma cidade e falar mais sobre outros assuntos ligados à arquitetura, eu tenho o privilégio hoje de receber aqui em nosso programa um dos grandes arquitetos do estado de Mato Grosso, Deraldo Campos. Deraldo, boa noite. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Um prazer imenso ter o privilégio de trazer você para ser entrevistado aqui no programa Cláudio Alves. Seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio, mais uma vez. E eu que me sinto honrado em poder estar aqui diante de você, colaborando com algumas informações. Deraldo, o que vem a ser um plano diretor para uma cidade? Um dos instrumentos mais importantes de planejamento, né? Nós temos a Lei 10.257, que é uma lei federal que institui que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes implementem seus planos diretores, né? O objetivo principal é exatamente planejar, organizar as cidades para que elas cresçam de forma igualitária, cresçam de forma sustentável. Não se admite mais que uma cidade cresça pura e simplesmente sem ter todo um planejamento. Todas as cidades brasileiras hoje já têm esse plano diretor ou o Brasil é um país esquisito que não se cumpre ela na totalidade? Infelizmente não, nem todos têm. Alguns tiveram que se enquadrar nesse quadro de que tivesse mais de 20 mil habitantes terem que fazer seus planos diretores, porque senão teriam grandes problemas em busca de recursos e etc. né? E, no entanto, ainda tem municípios brasileiros que não detêm o plano diretor? Sim, ainda tem. Qual que é a vantagem especificamente para um município que tem o seu plano diretor? O que dá de vantagem para o município? O município vai ser planejado através de instrumentos, né, que o próprio Estatuto da Cidade orienta que sejam utilizados, né, na hora desse planejamento, onde a sociedade é consultada, onde é feito um diagnóstico, uma leitura urbana, onde é feito uma identificação dos potenciais positivos e negativos, digamos, da cidade, para que você possa melhorá-la. Você colocou que vamos dizer assim, é feito através de um processo bem democrático, né? Uhum. Por que a sociedade como um todo não participa ativamente? Por que há um desinteresse? O desinteresse é porque a sociedade ficou excluída desses processos durante décadas, né? E de uma hora para outra, é claro que isso não ia mudar, né? Precisamos ainda de alguns anos para que a sociedade possa realmente se sentir à vontade em participar desses processos. E cabe ao governo cada vez mais incentivar essa interação. Eu cito isso, Deraldo, porque numa certa ocasião, lá em Sinop, norte de Mato Grosso, da qual o nosso programa nasceu, eu participei dos momentos de criação de um plano diretor. E, lamentavelmente, naquela oportunidade, sequer a Câmara de Vereadores participou na sua totalidade. Teve noite que se reunia no sentido de se fazer um plano diretor e a Câmara, que é a voz do povo, não participava. A que se deve isso, na sua opinião? Na realidade eu também pude, né, participar dessa elaboração. A questão mais é exatamente a familiaridade com o termo. O próprio governo federal na época, ele não estava ainda preparado, ele estava capacitando, inclusive, os estados para que fomentasse líderes, para poder incentivar essa participação de todos os atores da cidade, né? Claro. E realmente isso aconteceu no país como um todo. Foi um problema identificado, inclusive na época houve também um período eleitoral que atrapalhou mais ainda a participação desses atores durante esse processo de elaboração. Mas no geral eu acredito que o ponto foi muito positivo a nível de Brasil, né, sobre essa questão do desenvolvimento de planos diretores, né? Se deu os primeiros passos. Aqui é a capital do estado, nós ainda temos essa intranquilidade de conviver com esse escalçamento do passeio público, que eu digo que é uma vergonha para o país. Cuiabá é uma vergonha para o país a nível de passeio público, porque além dela não ser feita em situação bem plana para favorecer a pessoa que anda, para favorecer a pessoa que depende de uma cadeira de roda, elas são feitas tudo de forma desordenada. É a carência de um plano diretor?
É a incompetência de governo? Como é que você, como arquiteto, vê uma situação dessa natureza? As cidades, dependendo do tempo que elas foram criadas, né, e cidades antigas como Cuiabá e outras mais, elas nascem de outras realidades, né? Nós não tínhamos um fluxo e não tínhamos os estudos que eram feitos, que são feitos hoje, por exemplo. Então, essa dimensão dessas calçadas, dimensões das ruas, muitas vezes as pessoas se surpreendem quando entram em determinadas cidades onde as ruas são estreitas, mas porque em outras épocas elas eram suficientes. Entendi. É claro que essas cidades tem que ser feita uma readequação delas. Não é que elas estejam erradas, que para a época que elas foram criadas não havia toda essa necessidade, né? Um plano diretor propriamente dito, Deraldo, eu queria que você, como diz o mineiro, esmiuçasse ele. O que prevê dentro de um plano diretor de uma cidade? O plano diretor, existe uma imagem de que o plano diretor trata apenas da questão urbana, né? Ele envolve todo o contexto, não só de código de obra, lei do zoneamento e outras leis correlatas, mas também com relação à saúde, educação, meio ambiente, né? Todos esses atores que estão em todos esses segmentos, eles têm que participar. O plano diretor ele envolve todo um conjunto que envolve a cidade, né? Onde acontece a cidade. No início do nosso programa, você disse que alguns municípios ainda realmente não se preocuparam com a criação de um plano diretor. Está sendo prejudicada a sua população em razão dessa situação? Com certeza, porque muitos recursos, às vezes, não são liberados para esse município em função dele não estar regularizado nessa situação. Porque foi uma forma que o governo federal também encontrou de fazer com que a cidade se planejasse, se organizasse. Tirando a questão econômica, tirando a questão de você buscar recursos, todo município tem que ter o seu plano diretor? Tem sim, até na questão ambiental, para que você possa estabelecer critérios para que as cidades sejam construídas, que os loteamentos, os empreendimentos que sejam implantados, sejam feitos com a mais adequada tecnologia e que respeite a natureza, né? O que as autoridades devem pensar logo de imediato para se iniciar um plano diretor de uma cidade? Quais são as preocupações dos seus dirigentes? Primeiro, identificar a potencialidade local, identificar a realidade local. Hoje, a maior discussão que existe, não só no Brasil, a nível de mundo, é a identificação de cada região, é a característica que existe em cada região, né? Para que as cidades sejam realmente revitalizadas, né, ou planejadas de acordo com as suas características, sua cultura, o seu povo. Isso é muito importante. Como é que você consegue, Deraldo, numa cultura política que nós temos hoje, né? Onde você se depara com os nossos legisladores, na maioria deles, acha que apenas a doação de um remédio, acha que apenas a doação de jogo de camisa para o time de futebol, quer dizer, não se preocupa mais com aquilo que vai lá para o bairro, não se preocupa. Como que você consegue uma cultura de uma arquitetura, de um plano diretor, incutir na cabeça dos nossos legisladores, que na sua maioria realmente tem a dificuldade de compreensão? O grande desafio, eu acredito, da nossa era é o imediatismo das pessoas e dos setores, né? Seja um público ou privado, né? O resultado imediato, a resposta imediata, e isso não funciona quando se trata de planejamento. Não que tenhamos que esperar tanto tempo para se perceber um resultado, mas precisamos de um espaço mínimo de que aquelas intervenções sejam validadas, né? Infelizmente, é preciso que seja quebrado paradigmas, né? De que se tudo for feito de uma forma mais organizada, inclusive todos os setores vão ser beneficiados. Entendi. Né? Mas você consegue, como arquiteto, com a sua questão técnica, convencer um vereador que nada entende de arquitetura? Alguns até entendem, mas outros nem tanto, por conta eu acho que cabe também tanto o setor público em geral, os que estão estabelecidos, né, os órgãos públicos federais, por exemplo, e nós profissionais também, em procurarmos expor mais qual é o papel, assim como você está nos dando essa oportunidade aqui, eu agradeço, né, de explicar um pouco da importância desse planejamento. O linguajar de um plano diretor é um linguajar que o povo fala ou é um linguajar só que os técnicos entendem? Uma coisa muito interessante que aconteceu com a implantação do início do plano diretor foi exatamente umas cartilhas que foram criadas pelo governo federal decodificando, e foi sugerido para nós, para que nas metodologias para se aplicar o plano diretor fosse decodificado, que fosse feita uma linguagem, fosse mais acessível. Depois do intervalo, vamos falar sobre urbanismo. Voltamos já.
Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. A partir de 1930, surgem as favelas, delimitando o seu espaço e a sua trajetória nas cidades. Tal fenômeno, apesar de ser característico de grandes cidades, passou a ter um caráter de universalização, atingindo núcleos urbanos de diferentes portes populacionais. As favelas evidenciam-se como um território essencialmente desigual, marcado pelas fragilidades técnicas, institucionais e financeiras do poder público local.